Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. Olá! Hoje no podcast Paulinas vamos falar com Wilson Cândido Braga. Ele é terapeuta, especialista em saúde mental e professor. Autor dos livros Autismo, Azul de Todas as Cores e Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Professor, muito obrigado pela presença para falar desse assunto tão importante. Eu que agradeço. Para mim é um prazer imenso conversar sobre esse tema que é cada vez mais recorrente e que precisa de fato que a gente possa, enquanto profissional, levar com clareza essa informação não só para outros profissionais da educação, da saúde, mas principalmente para cuidadores e familiares que necessitam cada vez mais se empoderar desse assunto para melhor qualificar aquela oferta de serviço destinada a esse tipo de cliente. Professor, as pessoas têm dificuldade em classificar o autismo. Uns falam que é uma doença, como na verdade não é. E o autismo também ele passa por vários espectros, né? Isso. Queria que o senhor explicasse a classificação do autismo. Até 2014 a gente tinha uma dificuldade imensa de fechar um quadro diagnóstico, eu falo da área médica, pela quantidade de tipos de autismo que era descrito na literatura. A partir de 2014, com a última classificação de um documento chamado DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de todos os transtornos e dificuldades, o autismo passou a configurar-se como um transtorno dentro de um espectro de apresentação. Desde aquele que se apresenta com uma leveza enquanto sintomas, né, a apresentação de sintomas, até aquele quadro onde se tem, de fato, aquela característica marcante que a gente conhecia no passado, como um padrão de movimento repetitivo, como uma dificuldade de comunicação. Então, hoje nós não temos um modelo de autismo, a gente tem autismos de vários modelos. Portanto, aquilo que se trabalha com um não vai funcionar com o outro, porque são sujeitos diferentes. Cada autista é um autista em particular. Desde aquele que fala, mas não se comunica, até aquele que tem uma comunicação fluente a partir de qualquer meio de comunicação. Então, esse universo do autismo é o que mais intriga, porque as pessoas ainda estão buscando por um receituário, achando que todos têm a mesma apresentação, quando, na verdade, a gente está falando do transtorno do espectro do autismo, que é essa variação, né, de tipos que a gente nem sabe mensurar quantos. Recentemente nós tivemos um caso de um pai com seu filho em um avião, em que ele estava tendo dificuldades porque o filho não aceitava colocar o cinto de segurança. Parecia que os tripulantes não sabiam o que fazer com a criança, né, com a situação. O que é preciso para as pessoas entenderem a condição do autista na sociedade e para os pais também, os problemas que eles enfrentam? Essa questão das dificuldades no tocante aí ao cinto, né, onde a criança não conseguiu fazer uso, está ligado a um prejuízo que 90% dos autistas têm, que é uma alteração sensorial, uma disfunção no processamento sensorial, que é hoje um outro tema estudado. Quando a gente fala do autismo, a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, que é quando se apresenta logo nos primeiros anos de vida, mas também estamos falando de um transtorno do processamento sensorial, onde 90% deles tem essa dificuldade. Fazer o uso do cinto de segurança pode ser desconfortável, porque aperta o corpo da criança. Então, dentro das políticas públicas voltadas aos direitos da pessoa com deficiência, e hoje o autismo se configura como um tipo de deficiência, né, para efeito legal, é interessante que se tenha essa compreensão, porque em alguns locais eu preciso fazer ajustes para melhor receber esse cliente. Então, a família pode optar por um local adequado dentro de um voo, por exemplo, seja na frente, seja no meio ou atrás, para que essa criança se sinta mais confortável e não atrapalhe o seu processo de voo e nem a dinâmica do próprio serviço que é ofertado naquele espaço. Hoje não é mais uma necessidade apenas você entender sobre autismo. É uma obrigação, porque é um direito legal. Esse sujeito vai estar em todos os lugares e ele precisa ser acolhido. Eu gosto muito de usar essa frase, entender para atender. Não tem como você atender em um voo, por exemplo, que é o caso dessa criança, qualquer situação diferente daquela que eu tenho habitual no meu dia a dia, se eu não buscar por ferramentas de compreensão. Então, hoje sim, o autismo está em todas as mesas, em todos os lugares, ele está onde ele quiser estar, porque é um direito dele, e aonde quer que ele vá, ele precisa de pessoas que possam acolhê-lo de uma forma sensível e compreensiva, porque nesse caso aí eu vou ter um desconforto não só para esse pai com a criança, que vai se sentir realmente desconfortável
desconfortável frente ao transtorno que ele vai apresentar por não conseguir fazer uso desse cinto. Mas também vai acontecer um transtorno com todos do voo. Alguns, sem compreender, vão acabar fazendo cobranças ou censurando a postura da família ou até mesmo dos comissários que estão ali para auxiliar. Então, o caminho é compreender. Eu gosto de dizer que o conhecimento é o primeiro passo para a inclusão. Se a gente não conhece, não tem como ofertar serviços de qualidade. Seus livros, eles falam sobre a instrução para pais, profissionais de saúde, de educação, sobre como atender as crianças com autismo. Como é que é nessas áreas o atendimento às crianças, o que pode ser feito? A criança autista, por exemplo, ela pode estudar em um colégio normal, alguns necessitam de atendimento especial, né? Como que funciona hoje isso? A gente fala dentro das políticas de inclusão, baseado na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, a gente fala da inclusão total. Então, nós não temos mais escolas especiais, não temos mais salas especiais, porque a gente entende que o lugar de qualquer pessoa, independente de ser autista, com qualquer outra deficiência, é junto com os demais. Não é mais segregado, não é mais junto dos seus, é junto de todos, é o famoso juntos e misturados. Então, hoje a escola, o espaço clínico, o hospital, todos eles entenderam que é necessário fazer uso dessa busca por informações sobre o autismo. Como eu disse, ele saiu da mesa do médico e foi para a mesa do diretor e para a mesa do professor. Então, o autismo está na escola e precisa de adequações curriculares, precisa de ajustes nas atividades para que ele possa melhor realizar qualquer uma delas dentro desse contexto, mas para isso, mais uma vez, se faz necessário que o professor busque por leitura, busque por formações. Por isso a ideia desse livro em 2018, Autismo Azul e de Todas as Cores, onde eu coloco esse livro como um guia prático para pais e profissionais. Por que esse tema? Porque eu trago não artigos científicos, eu trago uma literatura onde você, leigo, pode fazer leitura e compreender o que eu estou dizendo. Onde aquele pai que não tem muita formação ou informação sobre o autismo, ele pode ler esse livro e entender como aquilo se apresenta em seu filho. Então, qualquer situação dentro do contexto inclusivo, que é a escola que a gente defende, é necessário que essa busca pelo conhecimento aconteça. Não dá mais para a gente escutar de professores que não vão atender, que não vão receber, porque não são preparados para isso. Hoje a internet está disseminando informações de todos os tipos, cabe a gente filtrar o que é bom ou não. Eu mesmo oferto cursos de formação gratuito o ano inteiro, com certificação, então não tem mais como você vir com o discurso de que não vai fazer, de que não vai receber, porque não tem qualificação para isso. A qualificação depende da sua atitude. Nossa pior barreira de acesso não é a barreira física, não é a barreira estrutural, é a barreira atitudinal. Independente de ter ou não espaços ajustados, eu preciso de atitudes de acolhimento. E quando se fala de autismo, a gente vem logo o pensamento daquele quadro de comportamento alterado, que desconforta todo o seu entorno. E quando você tem esse aparato da saúde, que é o que você colocou como pergunta inicial, eu tenho que entender que esse sujeito, além do direito de estar na escola e de ter ferramentas acessíveis no campo pedagógico, ele precisa também de suporte clínico, terapêutico, ocupacional, fonoaudiológico, psicológico, da psicomotricidade, da fisioterapia, dependendo das dificuldades que ele tem atrelado ao seu diagnóstico de autismo. Ele precisa de famílias que reivindiquem por direitos. Ele precisa de famílias que possam continuar o trabalho escolar e o trabalho clínico no âmbito domiciliar. Se não houver essa continuidade em todas essas esferas, a gente vai começar todos os dias um serviço que vai ser descontinuado. Então, é essa a grande ideia que a gente entende para a evolução da pessoa com autismo. Alguém vai dizer assim, só se fala de autismo na infância? Aí eu respondo, o que vai acontecer no futuro vai depender do que eu fizer na infância. Então, tudo que a gente fizer aqui precocemente é o que vai garantir uma qualidade de vida na adolescência e menos prejuízos na apresentação de sintomas ao longo da vida. O autismo nasce com você e vai estar com você por toda a sua vida. Então, eu preciso qualificar essa vida. O senhor disse que não tem cura, mas tem um acompanhamento para o resto da vida. Exatamente. Né? Nós temos muitos casos de crianças com sintomas muito graves, né, se a gente puder usar essa palavra, que foram estimuladas, que receberam serviços de suporte, alguns quadros que até necessitaram de uso medicamentoso para melhorar a condição de sono, condição de convulsão quando está associada, de déficit de atenção, de agitação motora, e que ao longo do processo saíram de um nível de prejuízo maior para um nível de prejuízo quase imperceptível.
Portanto, eu não posso dizer que uma pessoa com autismo vai ser dependente a vida inteira. Vai depender do que a gente vai fazer por ela na infância para que, ao chegar na adolescência e vida adulta, essa qualidade de sintomas, né, enquanto evidência, possa ser minimizada e ela torne-se um sujeito independente, autônomo naquilo que ele vai realizar. Agora, dentro do espectro autista, tem uma variação muito grande. Tem pessoas com mais sintomas e, inclusive, tem adultos que se relacionam, que trabalham, que nem sabem, às vezes, que tem. Como que funciona a descoberta do autismo depois de adulto? É possível? E quais são os sintomas que a pessoa pode se atentar e pesquisar? A gente tem falado muito dessa coisa do número crescente de autistas, né? Eu gosto de dizer que nós temos mais conhecimento, mas não temos tantos casos de autismo assim. O que a gente tem hoje desse crescimento de autismo está baseado no que a gente passou a conhecer. Como eu disse, a televisão mostra o autismo, a entrevista traz o autismo, nós estamos aqui falando sobre autismo. Então, várias situações hoje fazem com que a gente perceba o que no passado não se percebia. Muitos adultos hoje se descobrem autistas a partir da identificação do seu filho que tem um quadro sintomático e aí o pai ou a mãe se viu refletido nessa criança. Mas basicamente o que vai caracterizar o autismo é essa dificuldade no manejo de relações sociais, na interação com as pessoas, é um apego e uma rigidez a rotinas e a padrões rotineiros que quase não podem ser mudados porque gera em você um desconforto, é a predileção por atividades e trabalhos isoladas onde eu não preciso ter contato com outras pessoas, porque essa relação de interação é uma relação difícil. Às vezes até um movimento dentro de casa é percebido como, por exemplo, sentar no mesmo lugar o tempo inteiro à mesa de jantar, dormir do mesmo lado da cama e nunca mudar, nunca ter essa variação de comportamento. Isso é autismo? Pode ser que sim, pode ser que não. Só é transtorno quando aquilo que eu tenho como característica causa desconforto a mim e causa desconforto no meu entorno. Quando não causa nada disso, é apenas uma característica que a gente possa ter. Mas hoje é muito comum, muito mais comum até a gente encontrar pais se diagnosticando com autismo a partir da percepção do autismo em seus filhos. No passado, isso era quase não percebido. Se passava despercebido, porque era esquisitice, era estranhice, era aquela pessoa que não tinha muitas relações de amizade, era aquela pessoa que tinha sempre um ritual de realização de atividade muito rígido, mas não incomodava ninguém. E hoje a gente percebe, dentro desse espectro de apresentação do autismo, que a gente tem esses inúmeros casos que passaram a fazer um crescimento maior desse volume que a gente tanto tenta observar de números de autistas. Isso não só se aplica ao autismo, mas também ao TDAH, que inclusive é tema do meu próximo livro, né, que está saindo esse ano. Então o TDAH também muitas vezes só é percebido no pai ou na mãe quando o filho tem uma evidência de sintomas muito grande que o pai se vê refletido nele. É quando ele se dá conta que ele também era assim, que ele também tinha aquilo e que alguns desses sintomas continuam ainda presentes na vida dele. Então esse quantitativo de casos em adultos tem crescido de uma forma bem interessante, né? Como você bem colocou, não é só a criança que está sendo diagnosticada. Hoje, você pode procurar um psiquiatra, um neurologista, a partir da descrição do que você sofreu enquanto sintomas desde a infância e de como esses sintomas estão presentes em você ainda atrapalhando algumas de suas dinâmicas. O TDAH, por exemplo, ele interfere nas relações interpessoais, na vida profissional, né? Ele leva você à busca por subempregos, ele faz com que você desista de cursos, mude de casamento o tempo inteiro por não saber lidar com situações problemáticas ou que demande tempo. E o autismo está dentro dessa situação de navegar entre uma coisa e outra. Para a gente ter uma ideia, 44% das pessoas com autismo têm TDAH. E a gente muitas vezes vê o autismo e não vê o TDAH. 24% das pessoas com síndrome de Down têm autismo. A gente vê a síndrome de Down, mas não vê o autismo. 70% das pessoas com autismo têm alterações motoras, que a gente chama de estereotipias, que é balançar os braços, balançar o corpo. 90% deles têm alterações sensoriais, que a gente falou logo no início. E 75% das pessoas com autismo têm algum prejuízo intelectual. Por isso, perante a lei, a pessoa com autismo, mesmo sem ter uma deficiência intelectual, ela está dentro das políticas como direito assistido àquela pessoa com deficiência. Perante a lei 12764, do dia 27 de dezembro de 2012, o autismo é oficialmente considerado deficiência para efeito legal. Portanto, qualquer política voltada à pessoa com deficiência se aplica também à pessoa com autismo. Era essa a próxima pergunta, que teve um caso recente também de uma mãe que parou no shopping na vaga de deficiente
tinha um filho autista e o segurança pediu para ela sair porque ele falou que o menino não era deficiente. Como que funciona essa identificação? A mãe tem que ter um adesivo ou alguma coisa, porque, como o senhor falou, é considerado uma deficiência. Isso. E é interessante que quando acontece esse tipo de situação, ainda vai existir uma fala que é muito recorrente daquela pessoa que está reclamando da mãe que parou numa vaga para a pessoa com deficiência. Ela vai dizer, mas ele nem parece autista, né? Mas autismo não tem cara. Autismo não está estampado na cara dele. Então tem famílias que já colocam um adesivo no carro para sinalizar que ali tem uma pessoa com autismo. Tem família que, infelizmente, ainda anda com um diagnóstico para mostrar, quando há esse tipo de questionamento, que o filho é autista, mas na verdade já está lá, em algumas placas, inclusive, aquele lacinho colorido representando o quebra-cabeça do autismo, né, dentro das deficiências, que é a deficiência física, visual, auditiva, intelectual e múltipla. E agora entrou o lacinho para dizer que o autismo também tem os mesmos direitos. Se tem os mesmos direitos, também tem direito de parar numa vaga para a pessoa com deficiência. Mas esse tipo de questionamento ainda vai acontecer porque a gente sempre espera que a pessoa com deficiência tenha nela, estampado no seu corpo, na sua cara, o que caracteriza essa deficiência. E nem todo autista tem isso enquanto evidência. Tem autismo que passa por você e você sequer vai imaginar que ele tem uma condição. Convivendo com ele é que você vai entender que existe ali uma condição, né, particular que dá a ele o direito de ter direito, que a gente ainda questiona. Aproveitando que o senhor falou no assunto e é o tema do seu próximo livro, eu queria que o senhor explicasse o que é o transtorno do déficit de atenção, o TDAH. Explicasse para as pessoas o que é e como a pessoa pode identificar isso. Pronto. Como você colocou, o meu primeiro livro foi Autismo Azul de Todas as Cores, que é esse que a gente vai conversar em outros momentos aqui, em palestras, né, em vídeos. O segundo livro foi Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, onde eu faço um paralelo entre a deficiência intelectual e o autismo e várias síndromes que podem tanto ter o autismo quanto a deficiência intelectual associada. E o terceiro livro é esse, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o famoso TDAH, que de forma assustadora, ele é 13 vezes mais do que a quantidade de pessoas com autismo, né? Ele está presente em 13% dos alunos em idade escolar e ele tem 3 sintomas marcantes, que é o déficit de atenção, a impulsividade e a hiperatividade. Esses sintomas precisam ter pelo menos 6 apresentações enquanto característica para cada um deles, com uma persistência de até 6 meses de apresentação, e esses sintomas que se evidenciam em comportamento precisam estar, né, presentes em 2 ou 3 ambientes diferentes. Se começa a perceber isso por volta dos 4 ou 5 anos, quando se tem uma exatidão para o diagnóstico médico. Antes disso, é até aconselhável que o médico não feche esse diagnóstico para não haver precipitação, mas entendendo que é um quadro cada vez mais recorrente, tanto pode vir isolado, como pode vir associado com o autismo, como eu disse, 44% está associado, como pode vir associado com outras deficiências. O TDAH também pode vir associado a um outro transtorno, que eu também estou falando nesse próximo livro, que é o TOD, transtorno opositivo desafiador, onde 65% dessas crianças que têm uma tendência natural de desafiar a autoridade do outro, 65% deles têm o TDAH presente enquanto comorbidade, né, a junção de mais de uma situação diagnóstica, que a gente tenta apresentar de uma forma clara nesse próximo livro. Inclusive, o próximo livro que sai esse ano, ele traz muitas dicas de como o professor trabalhar em sala de aula com essas duas crianças, como trabalhar no atendimento com esses dois tipos de situações, mostrando que é necessário se fazer ajustes, não só no material pedagógico, mas inclusive nas nossas práticas enquanto atitude. Então, esse é um outro livro onde eu trago uma linguagem clara, de fácil compreensão, para que a gente também possa, ao longo do tempo, naturalizar essa condição diagnóstica. Por que estamos falando de TDAH agora? Depois de séculos de existência, o TDAH já existe desde 1700, né? Só agora, em 2021, foi aprovada uma lei onde diz que a escola precisa se preparar para identificar cedo, encaminhar cedo e também criar ferramentas de intervenção para alunos com TDAH.
13% dos alunos em idade escolar têm o TDAH e, infelizmente, eles continuam sendo negligenciados dentro da escola porque eles não fazem parte do que a gente chama de público-alvo da educação especial. Eles não são deficiências, portanto, eles não são atendidos naquela sala de recurso multifuncional que faz o atendimento educacional especializado. O professor ainda resiste em criar ferramentas acessíveis e isso faz com que 25% das pessoas com TDAH não concluam o ensino médio, abandonem a escola, né? Prejuízo esse que vai se refletir ao longo da vida. Então, em função de tudo isso, a política aconteceu e a gente já se antecipou para trazer o livro, levando ao professor, ao profissional da saúde, à família, não só a compreensão da política, mas o entendimento sobre essa condição diagnóstica. Perfeito. Você disse que não tem cura, mas tem tratamento. Como é feito esse tratamento e quais são? E os remédios à base de canabidiol também ajudam, porque eles trabalham com a convulsão, né, que são aplicados em crianças que têm convulsão. Pode ser aplicado em crianças também com autismo? Isso. O autismo ele tem várias condições associadas, que a gente chama de comorbidade, né? 30% das pessoas com autismo podem ter algum tipo de epilepsia. Não é regra, mas pode acontecer. E quando a gente fala de canabidiol, né, o cannabis, pode ser que seja necessário em quadros de convulsão severa. Mas aí é um tema bem polêmico que ainda precisa de liberação da justiça, porque nem todos os casos podem importar, né, esse composto para controlar aquela chamada epilepsia refratária, que é aquela que tem uma sucessão maior de crises convulsivas. O autismo não é uma doença, como a gente já colocou, é uma condição, é uma forma de funcionamento cerebral, está presente desde o nascimento e vai acompanhar o sujeito ao longo da vida, pode e precisa de tratamento terapêutico, né, multidisciplinar, onde se tem aí uma equipe de profissionais especialistas para fazer uso de ferramentas, de métodos, programas de intervenção, né, que pode melhor assistir esse sujeito, e aí a gente tem vários tipos de programa, como o ABA, que é bem conhecido, a análise do comportamento aplicada, a troca de figuras que facilita a comunicação, que é o PECS, o TIT, que é um programa de alfabetização e comunicação, Denver, Padovan, Diflurtime, ecoterapia, cão-terapia. Então, todos esses programas de intervenção, métodos e técnicas podem ser utilizados por profissionais que fazem cursos, que se especializam para fazer a aplicação desses programas. Dentro do contexto escolar, nós temos um serviço chamado Sala de Recurso Multifuncional, que tanto é obrigação da esfera pública municipal e estadual, como também é obrigação da escola privada, ter esse serviço para realizar o chamado atendimento educacional especializado, que a gente conhece como AEE. Essas 3 letrinhas, né, que acontece no contraturno da escolarização, onde a criança com deficiência, com dificuldade, será complementada no seu processo de ensino e aprendizagem, e aquela que tem um potencial maior será suplementada, enriquecida. Então, tanto na esfera pedagógica quanto clínica, a gente tem programas de intervenção diferentes. Alguns vão até o campo domiciliar, levando a família a participar do processo. A medicação que mais se utiliza hoje para o autismo, que é uma prescrição do neuropediatra ou do psiquiatra infantil, é a conhecida risperidona, que melhora a condição do sono, melhora os quadros de agitação, de déficit de atenção, de agressividade, mas dependendo do que está associado ao autismo, a gente pode precisar de Ritalina, pode precisar de um anticonvulsivante, pode precisar de qualquer medicamento, porque o autismo quase nunca vem sozinho. Ele está sempre associado com uma outra condição que, ao ser tratada de forma medicamentosa, pode melhorar a condição do autismo. Portanto, o médico precisa observar o autismo, mas também precisa identificar o que vem junto do autismo para prescrever medicamentos que melhore essa condição associada, o que vai se refletir na melhora também do quadro do autismo. Perfeito. Professor, o senhor profere palestras no Brasil inteiro sobre autismo, síndromes infantis e agora TDAH, né? Eu queria que o senhor falasse como que as pessoas fazem para contratar, inclusive escolas também devem, instituições de saúde, como fazem para contratar a sua palestra e como é essa palestra? Bom, a gente não só leva palestras, como leva formações. Palestras acontecem em tempos de 1 hora até 2 horas de duração. Formação pode ser de 4 horas até 8 horas diária, dependendo de como é a oferta ou a busca por esse serviço. Então, eu acabo viajando por todo o país, né? Trabalho muito no estado do Ceará, mas também vou para outros estados, levando não só a divulgação dos livros, mas esse assunto como debate, até porque é cada vez mais uma necessidade que as escolas, principalmente as escolas, têm
porque é onde esse sujeito passa mais tempo, né? Buscando por esse tipo de capacitação para transformar o professor em alguém que vai, de fato, acolher com qualidade aquela criança. Então, é só me procurar aí pelas redes sociais, tem um canal meu no YouTube, onde a gente oferta cursos online, muitos deles até gratuito, além de vídeos informativos que ficam lá no canal, são mais de 500 vídeos lá. É só procurar o canal Wilson Cândido Braga. Lá no Instagram a gente também faz essa mesma divulgação, também o Wilson Cândido Braga lá no Instagram, e lá tem outros contatos que você pode falar diretamente comigo. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação no podcast Paulinas com esse assunto tão importante e esperamos vê-lo no próximo livro para conversar mais sobre o assunto. Isso, estaremos aqui sim. Esses dias eu participei já do Catequese Inclusiva, né, um evento para 2.000 pessoas, onde falamos sobre a inclusão e a importância do profissional da catequese também entender, porque está chegando nesse espaço criança com diversas deficiências e muitos deles acabam sem saber o que fazer porque não tiveram ainda esse discurso, a capacitação para recebê-los. Estivemos também em uma escola aqui no interior de São Paulo falando sobre autismo e hoje estamos aqui na Paulinas à noite também falando sobre autismo e em breve voltando não só com o livro TDAH, mas com o livro Catequese e Inclusão Socioeducacional, para que a gente possa ampliar esse assunto. Como eu disse, falar de inclusão e de qualquer deficiência é estar em qualquer lugar, porque hoje é uma necessidade de todos. Esse foi o podcast Paulinas com o professor Wilson Cândido Braga. Lembrando que se você quiser comprar os livros Autismo, Azul e de Todas as Cores e Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, vá a uma Paulinas livraria perto de você, ou acesse paulinas.com.br. Se você preferir, pode ligar grátis para 0800 70 100 81. Obrigado e até a próxima. Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça o nosso catálogo. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Disponível também lá no Spotify. Esperamos por você no próximo programa, Podcast Paulinas, conectado com você.